Naquela tarde em que a escuridão caiu sobre Jerusalém, quando o sol se apagou em pleno dia e a terra tremia como se o próprio universo lamentasse o que acontecia, um detalhe quase despercebido se tornou um dos mais enigmáticos da história. Entre os soldados encarregados de vigiar os crucificados, havia um que recebeu a ordem de se aproximar da cruz. O corpo de Jesus já estava imóvel, mas a confirmação da morte era obrigatória. E foi então que a lança penetrou o lado do condenado. Da ferida aberta escorreu um fluxo de sangue misturado com água, marcando um momento descrito pelo evangelista João com uma força simbólica que atravessou séculos. Esse gesto, que parecia apenas mais uma ação mecânica de um militar acostumado à violência, levantou perguntas que permanecem até hoje. Quem era aquele homem? Que destino o aguardava depois de ferir o corpo de Cristo? A Bíblia silencia sobre seu nome e sobre seu futuro, mas tradições antigas, relatos preservados por séculos e lendas transmitidas entre comunidades cristãs trouxeram respostas surpreendentes. Dizem que aquele lanceiro não permaneceu anônimo para sempre. Que o encontro com aquele jorro inesperado, saído do lado de Jesus, não foi apenas um detalhe físico, mas o início de uma transformação. Assim, a figura do soldado passou a carregar um peso simbólico, cercado por segredos e interpretações, sendo lembrado não apenas como o homem que perfurou o crucificado, mas como alguém cujo destino tomou rumos inesperados e profundamente marcantes. Os soldados romanos eram treinados para a frieza. Para eles, a crucificação era apenas mais uma execução, um trabalho que misturava brutalidade e disciplina militar. Estavam acostumados a lidar com gritos de dor, súplicas e com o silêncio da morte. Faziam parte de um império que mantinha sua ordem com ferro e sangue, e a cruz era uma das ferramentas mais temidas dessa autoridade. Nesse cenário, o gesto de atravessar o lado de Jesus tinha um propósito prático: garantir que a execução estivesse completa, que o condenado realmente não tivesse mais vida. O homem que fez isso não sabia que estava participando de algo que seria lembrado por gerações, muito além da sua rotina de guerra e obediência. O evangelista João descreve a cena com precisão, como testemunha ocular. Do lado aberto de Cristo saiu sangue e água. Para os que estavam ali, talvez fosse apenas uma reação natural de um corpo perfurado, mas para os cristãos que meditariam sobre esse detalhe, o significado seria imenso. O sangue representava a vida entregue, o sacrifício que purificava, enquanto a água simbolizava a limpeza interior e o nascimento espiritual. Aquele instante transformou um simples ato militar em um sinal que ultrapassou os limites do tempo. O Evangelho não menciona o nome daquele soldado. Para a narrativa bíblica, ele permaneceu anônimo, apenas mais um entre os muitos guerreiros que serviam ao império. No entanto, o silêncio das Escrituras abriu espaço para que tradições antigas preenchessem essa lacuna. Com o tempo, passou-se a chamá-lo de Longino, um nome provavelmente derivado da palavra grega lonche, que significa lança. Assim, sua identidade se confundiu com o objeto que marcou o seu ato, transformando o executor em personagem. As primeiras referências a ele surgem em relatos da igreja primitiva, que buscavam entender quem havia sido aquele homem que esteve tão perto do enigma da cruz. Segundo algumas tradições, Longino não foi apenas um soldado qualquer, mas alguém que teria presenciado não só a morte, mas também os sinais extraordinários daquele dia. O escurecimento do céu, o tremor da terra, o silêncio pesado que pairava sobre Jerusalém. Para alguns, sua vida mudou no mesmo instante em que aquele líquido sagrado o tocou. Para outros, sua transformação viria depois, quando a consciência sobre quem havia sido Jesus começou a se espalhar entre os povos. Seja como for, a figura desse militar deixou de ser apenas a de um executor e passou a carregar o peso de um enigma maior. As histórias que surgiram em torno do soldado não o deixaram no esquecimento. Pelo contrário, quanto mais a fé cristã se espalhava, mais cresciam os relatos sobre aquele que havia segurado a lança. A versão mais difundida conta que ele sofria de um problema de visão, talvez quase cego de um dos olhos.
No instante em que o sangue e a água escorreram do corpo de Cristo e o atingiram, algo extraordinário teria acontecido. Sua visão foi restaurada, como se aquela mistura inesperada tivesse o poder de curar não apenas o corpo, mas também a alma. Aquele que havia executado uma ordem fria e impiedosa teria se tornado, no mesmo momento, testemunha de um milagre. Com o tempo, narrativas passaram a dizer que Longino não retornou à vida comum de soldado. A convicção de que havia presenciado algo divino o afastou da violência do exército romano. Ele teria abandonado as armas e, em algumas versões, seguido os primeiros cristãos, tornando-se discípulo e proclamador da fé que antes tentara sufocar. Seu destino, antes marcado pela obediência cega ao império, foi transformado pela lembrança de um encontro inesperado diante da cruz. Outras tradições narram que ele não apenas se converteu, mas que acabou sendo perseguido justamente por ter abraçado essa fé. O lanceiro que perfurou o lado de Jesus teria se tornado mártir, selando sua própria história com o sangue que um dia testemunhou jorrar do corpo do Salvador. Assim, de executor passou a símbolo de redenção. Ao longo dos séculos, a história desse homem deixou de ser apenas uma lembrança de crueldade para se tornar uma narrativa de esperança. Sua figura passou a simbolizar algo profundo, a possibilidade de transformação até mesmo para quem parecia estar no lado mais distante da fé. A tradição popular não o pintou como vilão, mas como exemplo de que ninguém está fora do alcance da graça. Se até aquele que transpassou o corpo de Cristo pôde ser tocado e convertido, qualquer pessoa, por mais endurecida que esteja, pode encontrar redenção. Por isso, em muitas comunidades antigas, Longino foi lembrado como testemunha silenciosa da cruz e como alguém que encarnava a ideia de arrependimento. Sua lenda ganhou força não apenas entre cristãos comuns, mas também entre monges e pregadores, que viam em sua trajetória uma poderosa mensagem para ensinar. Ele era lembrado para mostrar que a fé não escolhe os perfeitos, mas alcança os improváveis. O soldado romano se tornou uma metáfora viva de que a luz pode brotar até nos lugares mais improváveis, e que os papéis na história podem ser invertidos, de algoz a seguidor, de cego a alguém capaz de enxergar a verdade. Com o passar dos séculos, a figura de Longino foi envolvida não apenas em relatos de conversão, mas também em histórias sobre a própria lança que ele empunhou. Disse que a arma foi preservada, transformando-se na famosa lança do destino, um objeto cercado de temor e fascínio. Imperadores, reis e generais afirmaram possuí-la em algum momento, acreditando que aquele pedaço de ferro carregava poder sobre a vitória e o domínio dos povos. Muitos viam na lança um símbolo de autoridade divina, um artefato que tocara o corpo do Salvador, e por isso jamais poderia ser tratado como algo comum. Essa tradição atravessou eras, surgindo em crônicas, lendas medievais e até em disputas políticas. A simples ideia de possuir a lança era vista como um sinal de legitimidade e força. Mais do que uma arma, ela se tornou um elo entre o enigma da cruz e a sede humana, por poder e controle. O destino do soldado que perfurou o lado de Jesus permanece envolto em silêncio histórico e ecos de tradição. Não sabemos ao certo se ele se chamava Longino, se realmente foi curado naquele instante ou se tornou um seguidor perseguido por causa da fé. Mas o que se manteve vivo foi a ideia de que aquele ato, aparentemente cruel e impessoal, acabou revelando um sinal maior. O sangue e a água que escorreram não apenas confirmaram a morte de Cristo, mas também se tornaram símbolos eternos de vida e redenção. E o lanceiro, de anônimo executor, foi lembrado como alguém transformado pelo contato com esse enigma. Sua história ecoa como lembrança de que ninguém está além do alcance da graça e que até nos gestos mais duros pode nascer um caminho inesperado. Talvez seja por isso que até hoje sua figura ainda desperta tanta curiosidade.